tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um ciclo de debates. Eu sou Amanda Fontinelli, sou uma das integrantes da Oficina Invisível de Investigação em Quadrinhos. E vou estar mediando o encontro de hoje, cujo tema é Quadrinhos, Narrativa e Entretenimento para Marcas. E para conversar sobre esse assunto, eu queria chamar a Soraya Madeira. A Soraya é professora do curso de Comunicação Social e Publicidade. Ela é formada em Publicidade e mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará. Faz parte da de Quadrinhos e Games. E também gostaria de chamar o Red Bartoluzzi. Red é publicitário graduado pela Universidade Federal do Ceará, atualmente redator publicitário, figurando em portais como Edge of the World e a revista Archive. Ele produz quadrinhos desde 1998 e fez parte da retomada da Oficina de Quadrinhos em 2004. E também gostaria de chamar o Cupertino Freitas para a mesa. Cupertino é escritor e coordenador do curso de especialização em escrita literária do Centro Universitário Farias Brito e também é membro do coletivo de escritores delirantes e tem contos publicados em diversas coletâneas. Primeiramente, eu queria agradecer em nome da oficina a presença dos três aqui. E, assim como nos debates anteriores, cada um terá 20 minutos para falar, expor suas ideias e, no final, vocês poderão fazer perguntas para a mesa. E a gente está com uma lista aí passando, então não esqueçam de assinar para vocês receberem o certificado. E acho que é isso, vocês já podem começar. Passar o microfone, né? Tá no cantinho da mesa também. Boa tarde, pessoal. Bom, Soraya me convidou semana passada para bater um papo aqui com vocês sobre narrativas. Ela me falou do tema do evento, né? E sobre marcas, narrativas e quadrinhos. Aí eu disse, olha, Soraya, minha experiência com quadrinhos é nula e eu não sou um profissional de marcas, então o que eu posso falar realmente é sobre narrativas, certo? E então eu fiz um corte aqui que eu acho interessante, que independe do veículo, né, onde essas narrativas vão ser dispostas, e eu acho que serve, então, para quem gosta de contar histórias, independente do tipo de plataforma, certo? Então, o que são narrativas, certo? Essas narrativas são exposições de fatos. Eu vou virar para cá, que eu vou ler uma parte dos slides e vou explicar. Então, é melhor eu olhar aqui. Tá. Eu vou tirar o microfone daqui também, que eu acho que eu já esticulei muito. Bom, então, narrativas são exposições de fatos e acontecimentos interligados, fictícios ou não, certo? Que ocorrem ao longo de um tempo. E essas narrativas, elas se expressam através de uma determinada linguagem. Ela pode ser uma linguagem verbal, né, no sentido do texto, ou no sentido oral, né? Ela pode ser uma linguagem imagética, né, as imagens visual, né? E uma linguagem teatral, através da encenação dos fatos. E uma narrativa dispõe de alguns elementos. Isso tudo você já sabe, é apenas uma questão introdutória. Ela dispõe de um enredo, que corresponde à fabulação, né? A criação da trama a ser narrada.
dispõe de personagens que podem participar ou observar a narrativa, um tempo, né? Essa fabulação se dá em um determinado período. Então, há uma ambiência, isto é, um espaço onde aquela narrativa se desenvolve, e há alguém que narra a história. E esse alguém pode ou não participar da história. O narrador, então, pode ser um narrador em primeira pessoa ou um narrador em terceira pessoa. O terceira pessoa, ele observa de fora o que está acontecendo. E em primeira pessoa, ele participa da ação. Então, sobre narrar. Narrar é algo que é natural do ser humano e é uma coisa que existe desde os primórdios. Então, é uma coisa que veio antes mesmo da escrita, né? Então, é uma necessidade, vamos dizer assim, que o homem tem nas suas interações sociais. E ao longo do tempo, essas narrativas, então, em determinado momento, elas passaram a ser escritas, né? E a narrativa oral, ela continuou e ela continua até hoje, mas algumas narrativas, elas pedem para serem escritas. Elas podem ser simplesmente passadas através das gerações, né? Mas algumas delas, ou muitas delas, acabam necessitando de serem escritas. E aí a gente entra, então estou partindo de narrativa como um todo, e aí estou fazendo um foco. Então, aí eu estou indo para as narrativas escritas. As narrativas escritas. Então, escrever, por que a gente escreve? A gente escreve para colocar alguma coisa para fora, é um ato de catarse, é um ato de resolução, né? É uma coisa que a gente não pode mais guardar, que a gente quer expor, e a gente escreve para que as pessoas leiam. E nessas nossas narrativas escritas, o que a gente usa? A gente usa os nossos pensamentos e a gente elabora nossos pensamentos em forma de letras belas, no sentido em que a gente transforma a nossa criação, a nossa imaginação em letras belas. Não é simplesmente colocar no papel, é colocar no papel de uma forma estruturada, de uma forma que interesse a quem vai ler. Mas escrever nem sempre é fácil, né? Muitas vezes a gente tem ideias, eu acredito que todo mundo aqui, em quadrinhos ou não, quer às vezes fazer uma história interessante, mas às vezes a gente tem dificuldade em colocar essas ideias no papel, né? Então existem essas dificuldades técnicas, então exige que a gente realmente escolha técnicas e a gente pratique, né? E a gente, o escritor se torna melhor quanto mais ele pratica. Então eu estava falando aqui com o Humberto que o que eu escrevo agora é melhor do que eu escrevi há um ano, que é melhor do que eu escrevi há 2 anos. A prática faz a perfeição. Então não existe escritor pronto, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre melhorando, a gente tem que estar sempre se desafiando. Bom, ainda nessa questão introdutória, então a gente colocou narrativa, depois narrativa escrita, mas a narrativa escrita ela pode ser de diversas formas, uma delas é em prosa, né? Existe a narrativa em verso, existe a narrativa em prosa. E tentando categorizar essas narrativas em prosa, a gente tem alguns estilos, né? Algumas formas de transformar as nossas ideias em texto. E uma das formas de categorizar é pelo gênero, certo? E aí nós temos aqui alguns exemplos. Essa lista não é definitiva, mas é apenas uma lista ilustrativa para vocês entenderem, e vocês já devem saber isso, mas é sempre para relembrarem que o que é um romance? Um romance é uma narrativa longa, com vários personagens, que vivem conflitos diversos, sendo um conflito principal e com alguns conflitos secundários, que formam um enredo da narrativa. Então, o romance normalmente é uma narrativa mais longa. A novela é uma narrativa também com vários personagens e que se desenrola ao longo de um tempo. No entanto, é uma narrativa menor do que o romance e menos profunda normalmente. Muitas vezes o que interessa é o encadeamento dos fatos. Eu não estou falando aqui de novela, de telenovela. É a novela como gênero literário, certo?
Que a telenovela, que é o folhetim, né, mas pega muito da questão das novelas em si, porque se você observar, são textos mais rasos, onde interessa a sequência de eventos, né, encadeados. Mas aqui a gente está falando do gênero literário novela. O conto é uma narrativa curta, né, com poucos personagens, e concentra-se em torno de um conflito, normalmente em torno de um conflito, em um espaço de tempo reduzido. Então é uma janela sobre um determinado assunto, certo? Enquanto o romance você tem aí, falando, nasceu, cresceu e se casou e teve netos, tem sagas e tal. O conto normalmente ele é uma janela, como se você observasse a vida através de um foco, vamos dizer assim, apenas você está vendo ali uma interação, um dia ou uma semana, um espaço de tempo delimitado e um conflito delimitado. Ao resolver esse conflito, o conto está pronto, né? A crônica, como o conto, é também uma narrativa curta, é uma narrativa mais informal, e uma das diferenças, né, e isso existem palestras até sobre diferença entre crônica e conto, mas uma diferença fundamental da crônica para o conto é que na crônica existe o sentimento de opinião, um sentimento onde o narrador se posiciona, usa uma narrativa, né, ficcional muitas vezes, ou uma narrativa do cotidiano, e toma alguma posição, emite alguma opinião, denuncia alguma coisa. Então, há então um narrador mais, vamos dizer assim, opinativo. Não chega a ser como se fosse um artigo, né, um texto opinativo, mas há em nível superficial, algum comentário sobre questões do dia a dia, questões políticas, sociais, culturais, etc. Por fim, a fábula, que é uma narrativa que tem um fundo moral, um fundo ético, né? E normalmente se utiliza animais, é uma coisa assim, que sempre tem a história da moral da história, né? Bom, então, são essas, em linhas gerais, a gente falou, tem a narrativa, que são narrativas, né? Tem as narrativas escritas e os tipos de narrativas escritas. Dentro aí como se estrutura uma narrativa? Existem várias formas, isso aqui também é uma pincelada, né? Mas toda ideia que você tem, você vai colocar no papel, então a ideia tem que ser apresentada. Então existe um início da conversa, um início da história, onde há o que a gente chama aqui de exposição inicial, onde são apresentados os personagens, onde se explica a ambiência, o tempo em que se dá a história, alguns antecedentes, se for o caso, e se estabelece o conflito, né? E a gente vai falar um pouco sobre o conflito daqui a pouco. Então, acontece durante esse início da história, então, em determinado momento acontece um que a gente chama de incidente incitante. O que é incidente incitante? É algo que transforma aquele status quo. Né? É algo que vai transformar aquele dia, aquela história, ou aquele momento, em alguma coisa diferente. Fulano acordou, abriu a janela e quando viu, todas as árvores tinham sido removidas. Então, isso acontece algo inusitado, acontece algo inesperado, e esse algo inusitado, algo inesperado, transforma aquele status quo e coloca a história, e move a história para frente. Então, um conto, ou seja, ou qualquer história, ou algum romance, então, há um momento em que o que estava acontecendo deixa de acontecer, ou há uma nova perspectiva sobre o que estava acontecendo, porque um evento de fora mudou a rotina. Né? Então, é o que muitas pessoas chamam isso de gatilho, né? É o gatilho da história. A partir daí, então, há um desenvolvimento, que é onde se estabelecem o ciclo da narrativa, onde o personagem vai participar, vai numa jornada, onde vai ter altos e baixos, até que o final da história vai ser resolvido. Então, eu coloquei aqui, tem um arco narrativo com complicações, obstáculos, crises que fazem avançar a história, bem como a jornada emocional do protagonista. O protagonista começa descrente, termina crente, ou começa com medo, termina uma pessoa mais forte, ou começa um amor
apaixonado e termina decepcionado. Então, o arco da história vai transformar o personagem e vai também modificar o rumo dos acontecimentos. Temos o clímax, né, que é o expoente máximo daquele conflito. Depois do clímax, vamos dizer, exemplo, uma história de assassinato, o momento que a pessoa vai finalmente matar outro, certo? Então, o clímax é o momento máximo dramático da sua história. E por fim, temos um desfecho, e esse desfecho revela o resultado do clímax, resolvendo o conflito estabelecido lá no começo ou não, certo? Não necessariamente há uma resolução do conflito. O conflito pode permanecer, né, dependendo daí do final que você queira a sua história. Aí nós vamos ver aqui alguns elementos realmente importantes do desenvolvimento de narrativas. Toda narrativa tem que ter um conflito, certo? Se não tem um conflito, a história ela não avança, ela fica linear, ela não se estabelece, ela não interessa, ela não entrete. Então é importante que nas suas narrativas vocês encontrem ou definam que conflito é que há, que conflito é que tem que ser resolvido. E esse conflito pode ser algo material, pode ser algo imaterial, ou pode ser algo material e imaterial. Aqui eu vou colocar, por exemplo, uma disputa pelo último gole da cerveja, certo? Não é um conflito, certo? É uma narrativa, você está, duas pessoas olham para a cerveja e só tem quem vai tomar. Então, olha, aí você cria toda uma história e no final você define quem tomou o último gole da cerveja. Pode ser uma coisa imaterial, né? Que é, por exemplo, um perdão, certo? Então você cria uma história de rancor, então uma história de ressentimento. Então, no final, o que vai acontecer? Vai haver perdão? Um vai matar o outro, né? Vai haver uma reconciliação. Então é um conflito, mas não é tangível, é uma coisa intangível. E existe também um conflito material e imaterial, quando você usa os dois artifícios da mesma história. Bom, um outro elemento muito relevante no desenvolvimento das narrativas é a questão do subtexto, né? E o que vem a ser isso? Aí eu vou ler aqui sobre o subtexto. O dito são as ideias e emoções que um personagem escolhe compartilhar com os outros. O que é dito é interpretado literalmente. O indizível é o conteúdo da mente do personagem, seu repositório emocional, aquilo que ele não consegue ou não quer expressar em palavras ou mesmo pensar com clareza. Então, se você coloca uma história linear e muito na cara do sujeito, sem que por trás haja uma outra haja oportunidade para interpretação e para que você tire daquele texto, pense sobre o texto e não simplesmente sobre as letras do texto, então você está fazendo uma história sem subtexto. Então, o subtexto é o que não está escrito, mas é o que está intuído, o que você pode intuir do que está escrito, certo? Então, quanto mais seu texto tiver subtexto, mais interessante ele é para quem está lendo. Então, o subtexto é quando o personagem diz ou faz algo, por exemplo, para encobrir o que na verdade quer. É interessante ver um personagem mau defendendo sua bondade, um pervertido defendendo a moralidade, um rico dizendo que não tem dinheiro para emprestar, certo? Que é como mais ou menos acontece na vida real, né? Então, na vida real é assim, as pessoas têm sempre uma persona e tem né, que cria, né, e tem a realidade dos fatos. Então, lidar com esse subtexto é muito importante para que a narrativa fique interessante. Então, vamos avançar um pouquinho. Não chego lá no fim. Um outro fator interessante na criação de suas narrativas é a questão dos diálogos, né? E isso aí aqui é bem importante vocês, ao criarem diálogos, pensarem como os personagens e não como o narrador, certo? Acho que esse é o grande diferencial, quando você lê um texto, você notar que os personagens que estão falando não são, vamos dizer, é como se outra pessoa realmente estivesse falando, não um narrador, certo? Requer domínio de ritmo, bom ouvido de falares, sotaques e expressões, não tenho medo de usar palavras tipo você vai, você tá, certo? Então, a pessoa que dialoga usa a expressão
com a utilização local, mais coloquial, certo? E é importante perceber que na construção do diálogo você está contando a história. Então é importante perceber que o diálogo tem que revelar seu personagem, seu jeito, seu vocabulário, seu sotaque, tem que ser crível, tem que movimentar a ação, tem que mostrar o conflito, tem que ter subtexto, que a gente já falou, e tem que estar também emoldurado por alguma ação. Então não se coloca simplesmente duas pessoas conversando como se fosse aqui a Soraya, sem ter uma ação por trás. Então aí que o texto fica muito teatral, fica desinteressante. Eu vou só citar aqui alguns problemas da construção de diálogos, que é uma linguagem neutra, certo? Quando você não coloca a linguagem do personagem para falar como realmente um personagem daquele lugar, ou daquela ambiente, daquela escolaridade faria. Diálogos com muita ostentação, diálogos áridos, exageros, muito com exclamação, muito grito, certo? Exposição forçada e on the nose. On the nose é assim, muito você revela tudo. Se eu não disse a você que se a gente fizesse isso, quer dizer, colocar na explicação do diálogo toda a explicação narrativa. Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Aqui são só alguns problemas. Vou falar aqui também de alguns recursos, né, interessantes para vocês. Aqui são, eu apenas pegar, são algumas pinceladas, certo? Do mesmo jeito que eu coloquei lá no diálogo, alguma coisa, alguma coisa para vocês criarem na construção dos diálogos. Aqui sobre alguns recursos narrativos que vocês podem colocar. O twist, e acho que todo mundo sabe disso, é quando você está indo na história de um jeito e de repente tem uma virada. Então as viradas são muito importantes na construção de suas narrativas. Então para tirar da questão do platô, né? Cliffhanger, que é justamente quando você, por exemplo, se você vai escrever um romance, é importante que você tenha quebras da narrativa e que deixe algumas coisas em suspenso para serem resolvidas mais adiante, certo? Então, na quebra, finalmente, isso existe muito em finais de capítulos. Se vocês observarem finais de série e de telenovelas, isso acontece muito em filmes. Então, sempre tem essa questão de dar uma parada e você não sabe o que vai acontecer. Depois você pega aquela história mais adiante. Rifle, o conceito de rifle aqui é nada aparece na narrativa, deve aparecer na narrativa de graça, certo? Você não pode, você está contando uma história e se a resolução está em um livro que havia numa biblioteca, aquele livro tem que aparecer durante a sua narrativa, ele não pode aparecer do nada. Então isso a gente vê muito conto que aparece assim, mas aí fulano estava, de repente estava dentro da bolsa. Como se eu nunca vi? Então é um recurso, tem que ser muito bem utilizado. Isso aqui vem da história do Chekhov, a história de, se aparece uma arma, você tem que usar a arma, né? E por fim, esse red herring aqui, uma técnica mais para romances policiais, que é uma pista, que é a questão da pista falsa. Quem for escrever livros de suspense, intuir o leitor para levar para um caminho, né? E, finalmente, sobre os finais das histórias. É importante também, tem muita gente que acha, não, na história tem que ter final feliz. É o pior final para quem lê, é o final feliz, certo? Tudo bem, tudo está bem quando acaba bem. Então, para que você não caia nessa cilada de escrever finais felizes, existem algumas alternativas. Tem um final infeliz, né, que é o final trágico, que não tem nada de positivo, é o final sem esperança. Tem um final infeliz com raio de sol, isto é, tem um lado positivo, uma personagem escapa, outra aprende algo, alguém se liberta e tal. Então, é um final infeliz, mas que tem alguma... Aí tem o outro, né? Esse é mais para o negativo. Aí tem um final positivo, mas que também deixa marcas, certo? É um final feliz, mas que deixa algum rastro de amargura. Esse é muito importante também. Deixa a gente, mas, né, o leitor diz, puxa vida, isso não era para ter acontecido. Então, se tudo acaba bem, você no outro dia você já esquece a história. Quando você usa o final infeliz com alguma coisa de felicidade, ou o final feliz com a infelicidade, você fica pensando na história depois. E o final aberto, que é aquele final onde você simplesmente leva a história até um determinado ponto e você encerra dando múltiplas interpretações. Morreu, não morreu, casou, não casou, amou, traiu, não traiu. Então esse é um tipo de saída também boa,
Né? Eu, particularmente, não gosto de escrever as histórias com um final muito aberto, porque eu acho que eu enrolei a pessoa. Então, assim, mas isso é uma questão pessoal. Eu gosto muito de finais infelizes, eu acho bem interessante, assim. Mas isso aí sou eu, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso aqui. Foi só uma pincelada sobre a questão narrativa, né? E agora vamos para o próximo palestrante. Acho que é você, né, Soraya? Eu estou denunciando aqui o Cupertino, porque eu li o livro dele e termina feliz, então eu estou falando para ele que está sendo uma grande denúncia. Bom, gente, boa tarde. Eu acho que eu vou, numa perspectiva talvez um pouco diferente do Cupertino e do Red, porque eu acho que talvez o Red vá falar sobre coisas também pontuais, sobre criação, não sei, estou só chutando. Mas o que eu trouxe mais pra gente, na verdade o que eu trouxe é pra gente conversar, porque eu acho que hoje em dia a publicidade é algo que está seguindo cada vez menos caminhos óbvios e procurando algumas coisas diferentes, e uma dessas coisas diferentes é o entretenimento. Então eu trouxe mais coisas pra gente conversar, trouxe só os dois conceitinhos, porque eu acho que eles são bem centrais na discussão, mas a ideia é mais fazer a gente pensar. Certo? Primeiro, é importante a gente pensar no cenário que a gente está hoje, antes de a gente começar a discutir publicidade propriamente dita. A gente está no cenário de mudanças de hábitos de consumo que estão muito aceleradas. Eu sei que isso já é um clichê a gente falar, mas eu acho importante a gente pincelar isso, porque muitas vezes a gente só vive essas mudanças, a gente não pensa sobre elas. A gente não pensa sobre o celular que a gente está levando para o banheiro, o podcast que a gente está escutando quando está tomando banho, que é uma coisa que, na primeira vez que eu fiz, eu disse, meu Deus, o único lugar de silêncio que eu tinha era o banho, e agora nem isso, eu já preenchi esse espaço com conteúdo, e a gente vai enchendo a nossa cabeça, não é à toa que a gente está tão cansado. Inclusive, recomendo um livrinho chamado A Sociedade do Cansaço. Vou citar esse autor. Desculpa. Não Sociedade do Cansaço, mas já traça de algo que eu vou falar, que é um nome super difícil de pronunciar. Gente, ele é coreano, não sei falar o nome dele. Desculpa, mas eu também não sou obrigada, então... Depois vai estar escrito. Né? Pronto, o resto resolveu os problemas. E diante desse cenário de novas mudanças, a gente também tem novos consumidores. Nós somos já novos consumidores, mas para quem convive com adolescente e criança, essa quebra de gerações ela é muito nítida, e na publicidade hoje se discute muito como é que vai ser quando nós tivermos que criar essencialmente para esse público quando eles estiverem adultos. A gente já cria para eles enquanto crianças, o que é muito problemático. A gente vai discutir várias coisas aqui que são eticamente problemáticas, mas nós temos novos consumidores. E pensando um pouco em nós como consumidores, eu quero fazer com vocês um exercício de reflexão. Quem aqui já foi numa loja, viu o produto, mas não comprou porque foi olhar primeiro na internet se estava mais barato na internet? Todo mundo. Na Rebucha eu sempre faço isso, que a Erika nunca me escute, eu sempre faço isso. Mas isso já é uma mudança de hábito de consumo importante, porque não é só sobre o dinheiro, mas o dinheiro também pesa, afinal de contas, uma economia de R$15 no quadrinho já dá para comprar o outro, e aí a gente vai levando. Nós também estamos num cenário de produção de conteúdo, onde todo mundo aqui pode abrir seu celular e criar conteúdo. E também outro exercício. Quem nunca frescou com aquele amigo, com aquela amiga que se sente super blogueira nos stories, oi gente, eu tô aqui no UFC, vou aqui pra aula do Ricardo Jorge. Meu amor, quem é você? Mas nós temos essa possibilidade. Essa pessoa, por mais que a gente ri, ela pode vir a ser uma real produtora de conteúdo, um conteúdo relevante para muita gente. Pode ser que no momento não seja, mas pode vir a ser.
Também estamos num cenário em que a gente tem inúmeras possibilidades de entretenimento, é tanta possibilidade que às vezes a gente trava na hora de escolher. Inclusive tem um livro bem bacana que se chama O Paradoxo da Escolha, em que ele discute que o cenário de muitas escolhas, na verdade, é o pior cenário que você tem, porque ele causa angústia e toda vez que você escolhe, você fica pensando no que você deixou de escolher. Gente, a modernidade tem que acabar, já deu. E a gente também tem esse consumo de entretenimento, consumo de conteúdo, consumo de inúmeros produtos como uma forma de prazer próprio. Isso é algo que o Lipovetsky discute, ele fala que a gente consome para se satisfazer. Óbvio que dependendo do autor que vocês pegarem, ele vai levar o consumo para um lugar diferente, vai levar para você pega o Bourdieu, ele vai levar para o consumo como uma forma de distinção social, uma perspectiva de divisão, de luta de classes. Se você pegar o Bauman, ele vai dizer que você consome para não virar lixo social, que ao deixar de consumir você vai ficando para trás, e a gente faz isso todo dia quando a gente chega. Cooper, tu viu que saiu o livro tal? Não, não vi. Tu não viu? Como assim, cara? Tipo, cara, que crime. Você não viu esse último quadrinho super obscuro que eu comprei lá da, sei lá, da Islândia? Não, muito obrigada. E a gente está na publicidade dentro desse cenário. Para nós, publicitários, é um cenário muito complicado, porque a publicidade tradicional, que a gente fala de televisão, de rádio, outro exercício rápido. Quem aqui escutou rádio hoje? Rádio aberto. Não vai do Spotify. 2 pessoas, 3 pessoas. Ricardo Jorge muito inseguro, não vou contar vocês. Eu estava procurando um livro Paradoxo da Escolha. Eu tenho, depois eu te resto. Mas tem que me lembrar, porque eu vou esquecer em 5 segundos. Então essa publicidade, ela não tem mais tanto espaço. Eu dou a disciplina de mídia, lá no curso de publicidade, e toda vez que eu vou falar de uma das mídias, eu começo lá perguntando qual foi a última vez que vocês ouviram rádio, qual foi a última vez que vocês assistiram TV aberta, qual foi a última vez que vocês folhearam um jornal, uma revista. E a cada semestre vai diminuindo. E o engraçado não é só perceber que vai diminuindo. E se eu pensar daqui a 10 anos, na verdade eu não consigo nem pensar daqui a 10 anos como é que vão estar essas mídias, porque desde que a internet apareceu, é o grande fim de todos os outros meios de comunicação, que na verdade não é bem assim. Mas teve um fato curioso esse semestre, que era aula sobre jornal, ia falar para os meninos como comprar o anúncio do jornal. Eu já levei um susto, achei que era como comprar um jornal. Poderia ser, mas não foi ainda, que daqui a 5 anos talvez. E aí eu disse, gente, vamos pegar os anúncios, levei um exemplar do Diário, levei um exemplar do Povo, gente, vamos pegar aqui os anúncios do dia para a gente calcular quanto eles custam. E o Povo, nesse dia, o Diário não tinha nenhum anúncio. Só tinha anúncio do próprio sistema, né? Anúncio dos outros veículos, da FM93. Nos classificados só tinha aqueles classificados mesmo, que são os anúncios de linha, né? Que a gente chama, mas os anúncios de coluna, os anúncios realmente publicitários, não tinha. Só tinha FM93, Verdinha, tá? Que são do sistema. O que dizer sobre isso? Né? Não só que o veículo, aliás, o veículo não, o meio do jornal está com a audiência reduzida, mas também que, pensando no público, mas os anunciantes também estão vendo isso. Né? E então já estão não querendo colocar o seu investimento lá, porque ele não vai dar retorno. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem essa publicidade tradicional perdendo força, a gente tem um cenário com muitos anunciantes que estão tentando, puxando já para o último tópico, buscar novas formas de chegar ao público. Só que, dependendo dessas novas formas, elas também estão saturadas. Se você pega o Instagram, por exemplo, se você estiver hoje numa agência digital, você chega para uma reunião com o cliente e fala para ele, não vamos colocar o Instagram porque não faz sentido para a sua estratégia, é capaz de ele ter um treco e sair da agência e procurar uma outra agência. Porque é um espaço que é visto como todo mundo tem que estar lá. Facebook já foi assim, hoje nem tanto. Então, e dentro dessas redes, você tem ali um monte de anunciante. E aí, a partir do momento que você segue uma página, o algoritmo já funciona para te mostrar novas páginas de marcas parecidas com aquelas que você segue. E aí, gente, o buraco vai sendo cavado. Você tem muitos anunciantes disputando pouco espaço. E esse é o problema. Por quê? Porque a nossa atenção, que já é dispersa, fica ínfima.
Alguém levantou a cabeça. Não é uma aula, mas... Peguei a indireta. Foi exatamente para você. Toda essa palestra foi para falar da sua dispersão. Então você tem um cenário de pouquíssima atenção. E esses dispositivos contribuem cada vez mais para isso. Gente, falando de mim mesma, às vezes é complicado eu sentar para ler um livro se eu deixar o celular do lado. Eu tenho que deixar em outro lugar. Porque para escrever, essas coisas vão consumindo muito a nossa atenção. E aí o que é que acontece? Se a gente tem pouca atenção para aquele conteúdo, para aquela plataforma, enfim, a gente acaba tendo pouco engajamento. Você já viu aqueles memes que são as pessoas conversando pela internet? Aí tem assim, kkkk, tô morrendo de rir, tô rindo muito. Aí mostra a foto da pessoa e ela tá só assim. A gente tá engajada, mas não tá. A gente acha que tá prestando atenção, mas não tá. Ontem eu e o Humberto, a gente estava tentando, para quem não conhece a Ana Maria, a gente estava tentando achar um meme que a gente viu de Cavaleiros do Zodíaco, porque agora eu sou uma pessoa que assiste Cavaleiros do Zodíaco, ninguém perguntou, mas eu tô falando para todo mundo. E a gente não achou, porque a gente viu o meme, a gente consumiu o meme, mas a gente não viu de onde ele veio. A gente presta atenção, mas a gente não conecta as coisas. E esse engajamento é algo que é muito precioso hoje em dia, que é algo que move todos vocês que estão aqui, todos nós, por exemplo, quando o tema é quadrinho. A gente faz essa leitura engajada, a gente faz essa leitura imersiva. E isso é algo muito precioso que a gente vai voltar daqui a pouquinho. E além disso tudo, além de a gente ter pouca atenção à publicidade, ter espaços muito saturados, a gente ainda tem resistência. Ah, não vou ver isso, porque isso aqui é publicidade. Ah, não, chegou a hora do intervalo, vou me levantar. Ah, que postagem legal aqui no Instagram, nossa, mas é conteúdo patrocinado. Eu não vou curtir, porque eu não vou dar essa moral para conteúdo patrocinado. Então a gente ainda resiste. Ah, que blusa legal, vixe, mas teu nome é Adidas, bem grande, eu não vou usar. Fazer publicidade assim de graça não, você está comprando. Mas a gente tem essa resistência, e isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente chega ao cinema, às vezes tudo bem que não são assim, só 10 minutos, mas são 10 minutos de comerciais e trailers que parecem insuportáveis e intermináveis, e é muito curto, mas a gente não quer aquilo. Primeiro, a gente não foi pra lá pra assistir publicidade, isso é uma coisa. O trailer assim, mas se for um filme de tipo, isso aí eu não quero ver não, pega logo o celular, você já foi. Até um videozinho de segurança, ai meu Deus, que inferno, gente, é 1 minuto. Mas é tão insuportável que, se for no Benfica, então é insuportável mesmo. E aí a gente tem isso, que a gente precisa se conectar, e falando do ponto de vista de marcas e anunciantes, a gente precisa se conectar ao público de novas formas. E vou passar isso aqui para a gente ir para o que interessa. E aí a gente chega na associação das marcas com o entretenimento. O entretenimento, hoje, é algo que continua engajando, e engaja até demais, às vezes em níveis insuportáveis. E cultura nerd, estou falando de vocês, porque o nerd é insuportável também. E eu posso falar, eu fiz uma dissertação sobre isso, então se alguém aqui pode falar sobre isso, sou eu. Mas o entretenimento, ele engaja, ele comove as pessoas. Dependendo da obra que você estiver falando, existe uma conexão emocional entre a obra e o indivíduo que é algo muito especial. Na minha dissertação sobre séries televisivas, e eu queria entender como é que as pessoas se conectavam com os personagens. E foram várias respostas, foram muito curiosas, mas uma coisa que apareceu muito era: eu me identifico com esse personagem porque ele tem os mesmos defeitos que eu. É um personagem de bom coração, mas faz tudo errado. Ele tenta de todo jeito, mas nada dá certo. E às vezes eu tinha a impressão de que as pessoas se conectavam com as forças do personagem, sendo que não. Curioso que eu perguntei qual era o personagem que as pessoas mais gostavam do seriado favorito. Muita gente respondeu Breaking Bad e respondeu que era o Walter White. Aí eu perguntei: você se identifica com o personagem? A galera: o quê? Ninguém viu essa pergunta chegar. E aí, como a gente tem esse vínculo emocional, para as marcas é uma oportunidade de se inserir
dentro daquele conteúdo de entretenimento para se aproximar do público. E uma dessas opções, eu trouxe duas, uma opção de você fazer isso é o Product Placement. O publicitário fala todo em inglês, tá, gente? Para quem não sabe, então, se preparem e querem ver mais um termo. O Product Placement é a inserção da marca nas narrativas. Existem vários tipos, inclusive eu trouxe, para mostrar mesmo esse livrinho aqui, que ele se chama Muito Além do Merchan, e ele vai falar de inúmeros tipos de Product Placement, inúmeros. Desde os mais óbvios, como o carro da Lexus no filme do Pantera Negra, como coisas mais sociais, como é que você insere uma causa social dentro de uma narrativa. Quando a sua audiência está ali engajada, ela foi para ver o Pantera Negra, ela está conectada emocionalmente, e aí você consegue fazer uma aproximação da marca com o público de uma forma com mais atenção e de uma forma mais estratégica para conectar a marca com o público, porque pensa, se o público que vai assistir é o público que deseja inconscientemente ser o Pantera Negra, é o público, aqui é bem teórico, tá, gente? Por favor. É o público que também vai querer consumir o que ele consome. Isso inclui o Lexus. Porém, o Lexus é a marca, a divisão de carro de luxo da Toyota, então assim, tá vendo? É pra todo mundo. É só pro rei de Wakanda mesmo. Por que isso vale? Porque os personagens eles já precisam fazer situações cotidianas e você insere a marca nesse momento. Quando você faz isso mal feito, tipo a Globo, aí fica meio estranho, mas fazendo bem feito pode dar certo, porque na Globo os personagens param tudo para falar do produto. A gente está aqui conversando com o cara que te traiu, aí diz, mas olha aqui esse creme da Natura, menina, é uma loucura. Aí a pessoa começa a passar, olha, esse cheiro que foi na renda, todos os estilos em um só, e você fica... A imersão é quebrada. O Product Placement, ele ajuda no orçamento do filme. Então, quando a Lexus fala, Pantera Negra, quero colocar um carro aí no seu filme e eu vou investir no seu filme, eu vou te dar um orçamento. Fica muito difícil para o produtor recusar. Porque você tem mais orçamento, você tem mais possibilidades de fazer efeitos especiais mais incríveis e tal. E isso também vai gerar o que esses filmes, eles geram esses produtinhos de merchandising, produtos licenciados, que eu e a Marina vamos lá na Riachuelo, a gente está lá dando nossos talcase para comprar essas garrafinhas. Aí, tá linda a minha garrafinha, não me arrependo de nada. Alguns exemplos da Audi. Gente, eu não sei que Vingadores é esse. Tem algum tempo que eu já não sei mais qual é qual. Então, assim, vamos em frente. Mas, esse aqui foi um placement da Audi. No Vingadores... Esse aqui foi Ultimato. O celular do Google, o Pixel, apareceu em diversas cenas. Tem cenas que aparecem a tela toda do celular, que é o Gavião Arqueiro, mas eu não achei. Mas aqui o Hulk bizarro. Pega o celular Pixel da menina para falar com ela. Uma inserção da Audi nos quadrinhos, também apareceu, é discreta, mas está lá. E só a título de curiosidade, tem esse documentário que se chama The Greatest Movie Ever Sold, que é desse diretor que é o Morgan Spurlock, que foi quem fez Super Size Me. E nesse filme ele discute o branded content. O filme é ele querendo arranjar patrocinadores para o filme e ao mesmo tempo ele vai discutindo a prática de colocar a marca dentro do filme. Gente, é muito legal. Recomendo. Eu tenho. Se alguém quiser. Ninguém perguntou, mas eu estou dizendo. Eu posso passar para vocês. E outra possibilidade, para encerrar, é o branded content, que é quando você produz um conteúdo para a marca. Então, ela não está inserida dentro da narrativa de terceiros. Ela criou um conteúdo e ela está inserida lá dentro de alguma forma. Antigamente, nas disciplinas de criação, de redação, muito antigamente, a gente falava que se você foi fazer um VT para colocar na televisão, enfim, a marca ela tinha que ser a resolutora do conflito que o Cupertino estava falando. E quando você fala de branded content, a proposta não é essa. A marca está lá de alguma forma, mas ela não é o centro do conteúdo, ela não é a solução do problema. Um dos casos mais famosos de branded content foi o da BMW Filmes. A BMW fez uma série de episódios curtos com o Clive Owen e foi uma ação, tô vendo o tempinho, viu, Amanda? Tô acabando já.
Era uma ação de pós-venda. Quem comprava BMW ganhava esse conteúdo e aí depois eles disponibilizaram online. E daí você tinha esse personagem, que era o Clive Owen, era um motorista, ele não tem nem nome. E em cada filme ele resolve alguma situação. A mais famosa é a The Hire, mas a minha favorita é uma que foi dirigida... Essa série foi dirigida por pessoas como Guy Ritchie, Ang Lee, Ridley Scott, o Alejandro Iñárritu, tipo, nomes de peso. No do Ridley Scott tem a Madonna, na época eles eram casados. Mas o meu favorito é um que ele aposta a corrida com o diabo. E o diabo é o Gary Oldman. Ele conhece o cantor I Feel Good. Obrigada, Jamie. O Red está maravilhoso, resolvendo todos os problemas de memória. O motorista conhece o James Brown na estrada e pede para ele levar até um local. Quando ele chega lá, é o diabo e o James Brown vai negociar a dívida dele de vida porque ele quer ser jovem de novo. E aí, como eles resolvem isso, eles vão fazer uma corrida de carro. E aí vai o Clive e o James Brown no carro e o Gary Oldman no outro. Gente, maravilhoso. Isso tem suas vantagens porque a marca vai produzindo tudo. Quando você está falando do placement, a marca ela tem que se encaixar dentro daquela narrativa. Aqui a narrativa é dela. Aqui a narrativa é dela. Então ela se insere da forma que ela achar melhor. Um exemplo disso foi a Aventura Lego. O filme inteiro é um grande branded content. Você sai de lá e você quer comprar Lego. Eu comprei uma blusinha, não comprei Lego, mas comprei uma blusinha com essa menina aí. Outro exemplo foi os estagiários, que, gente, eles falam de todos os produtos. Para quem não assistiu, esses dois cabos, o Owen Wilson e o outro, Vince Vaughn, eles estão bem lascados e eles vão arranjar um estágio no Google. Quando eles chegam lá, eles aprendem sobre todos os produtos do Google, eles vão tentando ver como vender. Gente, se não fosse tão louco, eu passava em sala de aula, porque ele fala de todos os produtos. Só que, por mais que essas práticas sejam interessantes do ponto de vista da marca, e isso é uma coisa bem importante de pontuar, porque o Cupertino estava falando da criação da narrativa, que é um processo artístico muitas vezes próprio. Quando você coloca a marca dentro da narrativa, isso significa que ela vai interferir ali de alguma forma. Então, é um processo que passa por briefing, por exemplo, que é a descrição do trabalho, né, as solicitações. Isso já é um problema. E falo de mais alguns problemas, óbvio que a gente tem que pensar nas questões éticas que isso vai trazer. Quando você está falando de TV, de rádio, você está falando de publicidade tradicional, até mesmo Facebook, Instagram, tudo está descrito lá, conteúdo patrocinado. Isso aqui é um anúncio, você está assistindo TV, esse espaço é de propagandas. Mas quando você vê a marca dentro da narrativa, não. Inclusive tem marcas que aparecem que elas não pagam, mas só elas estão ali porque elas vão dar um tom de veracidade para a marca, ou para a narrativa. Então a gente tem que pensar nessas questões éticas que vão e que estão associadas a esses tipos de produtos de entretenimento que estão totalmente relacionados à formação da identidade do sujeito. Tudo que a gente consome vai levar de alguma forma na consolidação da nossa identidade. Isso aqui representa alguma coisa sobre mim. Assim como todos vocês vão ter coisas que vão representar quem vocês são. E isso também leva a considerações sobre o estímulo desenfreado que esses produtos podem nos levar e sobre como esse consumo vai pautando a nossa vida. Só que aí é para um outro dia. Eu só queria trazer a problemática, porque a gente tem que problematizar tudo na vida. Por mais que eu goste de publicidade, ela é bem complicada. E é isso, gente. Quem quiser me mandar um e-mail pode mandar. No Instagram, Soraya Madeira. Tudo meu é Soraya Madeira. Não tem nenhum apelido legal, vocês vão me achar fácil. Obrigada. Boa tarde a todos. Achei bem interessante a maneira como a gente construiu meio ao acaso, porque a gente falou muito da parte teórica e agora eu vou passar um pouco da experiência prática que eu tenho. Eu estou querendo, assim, aos poucos entrar na academia, mas eu venho muito de mercado.
Então, eu sou o Red Bortoluzzi, já fui apresentado aqui, mas esse ali é a minha bio do Twitter. Eu sou um cético patológico, quadrinista, palpiteiro em design, e se alguém quiser seguir no Twitter, é geralmente a rede que eu mais uso, né? E olha que beleza. A minha vivência, ela vem desde o TCC com a relação de quadrinhos com a publicidade. E geralmente quando a gente fala de quadrinho e publicidade, a gente está falando do quadrinho institucional. O que é esse quadrinho institucional? É um jargão que a gente tem entre os quadrinistas, que é geralmente o quadrinho que a gente produz sob encomenda de uma empresa ou de uma entidade qualquer. Geralmente a maior parte desses quadrinhos, eles são feitos para governos ou para algumas causas que demandam conscientização. Leia-se como, por exemplo, o caso da Turma da Mônica com uma HQ sobre distrofia muscular. Eu até tive nas últimas jornadas, eu estive lá em São Paulo na exposição do Maurício e peguei mais uma edição dessa sobre a questão da distrofia muscular. Tem só um pequeno probleminha que acomete a publicidade e muito do quadrinho institucional. É chato. É extremamente chato. E é uma preocupação frequente entre quem trabalha com publicidade. Uma das explicações para isso, tá aí a chance para a gente copiar o nome do rapaz, né? Byung Chul Han, né? Ele é coreano, mas a escola dele toda é na Alemanha. E especialmente nesse livro, ele fala sobre o bom entretenimento. A gente já vai saber por que eu vou falar tanto de entretenimento aqui. Mas ele coloca que a gente está permeado por entretenimento o tempo todo. O entretenimento assume vários aspectos da vida. E, portanto, né, existe o entretenimento adaptado a todo tipo de coisa. Educação com entretenimento. Notícias com entretenimento. E várias outras situações onde o entretenimento se insere. Quem quiser copiar, depois eu vou passar com a referência bibliográfica, mas está aí a capinha. Ele é um livro até relativamente barato, um livro bem interessante. Né? Por que acontece isso? Entretendo, você tem a atenção. E conforme a Soraya aqui disse, a atenção é uma das coisas mais preciosas que a gente tem para trabalhar hoje, especialmente na publicidade. Antigamente dizia que a gente tinha 12 segundos de atenção. Alguns estudos dizem hoje que a gente tem 7. O que para publicidade é o deadline, porque geralmente é o que a gente usa para alguém ler um outdoor, ele tem 7 segundos para ler. Ou seja, a gente tem 7 palavras para mostrar para as pessoas e capturar a atenção da pessoa. Lembrando que, será que é 7 mesmo? Vamos pegar essa questão da publicidade, por que a publicidade é chata? Levanta aí quem clica no pular anúncio do YouTube. 5 segundos. Quando é de 3 segundos que você fica de ódio, não posso. Você fica morrendo de ódio quando é de 3 segundos. Eu não clico porque eu uso adblock. Não tem propaganda. Então, você é de que curso mesmo? Sistemas digitais. Ah, sim, se fosse publicidade eu ia te chamar de traidor, mas tudo bem. Também não entendo publicidade, não pode usar. Aí eu vou usar mais alguns terminhos em inglês, né, que nós publicitários adoramos. Um dos recursos para capturar a atenção que a publicidade anda utilizando é o chamado storytelling. O storytelling acontece por quê? Porque o consumidor está cada vez mais cansado de propaganda. Mas sempre quando você tem uma história para contar, você captura a atenção. Isso desde o tempo que a gente estava lá nas cavernas. Por isso que a gente está até debatendo isso aqui agora. Por isso que a gente anda usando tantos recursos das narrativas para construir materiais publicitários. Porque quando você chega e diz, cara, você não sabe o que me aconteceu. Nasceu a história e as pessoas já começam a prestar atenção em você. Então, anda se conseguindo cada vez mais utilizar os recursos das histórias, os recursos foram muito bem explicados aqui antes, para capturar a atenção do público. E veja, às vezes você não precisa nem usar necessariamente a narrativa, mas você tem uma história para contar. Por exemplo,
se eu disser que essa garrafa d'água pertenceu ao John Lennon? Ela passa a ser de uma garrafa d'água de R$1,50 a R$2 para ser vendido num site a milhares de dólares. Por quê? Simplesmente pela história que ela tem. Então, as histórias são um recurso muito precioso para a publicidade. E a gente anda buscando cada vez mais recursos, cada vez mais maneiras de contar essas histórias. Esse é outro livro de referência para quem é da publicidade para buscar. É um livro bem interessante porque ele faz um apanhado geral e ele é bom ponto de partida para você chegar até onde você quer pesquisar e etc. E na publicidade, eu vou usar mais um termo em inglês, não tem apenas o branded content, mas tem o branded entertainment. Esse livro foi escrito por um grupo, pelo júri de Cannes da propaganda, né, o principal festival de publicidade do mundo, e eles vão além. Eles não querem agora que a propaganda tenha apenas recursos de contar histórias, mas nesse livro ele diz que nós vamos passar a ser produtores de conteúdo que vão brigar com grandes produtoras. Nós vamos fazer filmes que vão competir com a Pixar, vamos competir com a Netflix, com a Amazon, isso com a publicidade. E onde é que a gente viu casos assim? O premiado no júri do Clio Awards não foi um comercial, foi um documentário. Um documentário de uma empresa chamada Patagônia, que vende roupas de aventura, e esse documentário contava o quê? Ele contava a busca de rios selvagens nos Estados Unidos, os últimos rios selvagens dos Estados Unidos. Ou seja, o que estava passando ali? Uma coisinha que a gente vive dizendo na publicidade. Todo aquele filme, todo aquele documentário, talvez não tenha nem aparecido a marca Patagônia em nenhum instante. Mas todo momento se passava o posicionamento de marca. Ou seja, o que ela quer simbolizar para o consumidor. O que ela quer se posicionar na cabeça dele. Uma marca aventureira, uma marca sustentável, etc. Tem lá, Patagônia apresenta. Depois não aparece a marca mais. Mas os ideais da marca, o que a marca quer passar, estão todos ali. Então eles tratam muito nisso e, para isso, o pessoal deste livro, ele prega que é o seguinte: nós vamos ter que investir muito em produção. Vai ter que ser um material muito bem feito. Não vai ser feito de qualquer jeito. E para nós dos quadrinhos, isso é extremamente importante, porque esse é um outro calcanhar de Aquiles do quadrinho institucional. Ele é mal produzido. Ele é feito sem vontade. A gente pega, você consegue ver os momentos em que tem a mensagem da marca e os momentos que você conseguiu se soltar um pouquinho. Não tem envolvimento. Eu vim de um contexto de quadrinho institucional. Essa daqui é uma HQ que eu produzi para o governo do estado. Mas aí eu pensando comigo, visto que esse é o campo que eu estudo, eu digo até onde a gente pode ir. O que é que a gente pode fazer mais? Eu trouxe, vou usar mais a palavra em inglês, eu trouxe 2 cases para a gente debater aqui. Eu digo, publicitário que se presta tem que ter um insight. Meu insight veio até onde pode ir, né? Esse foi o meu tema de artigo nas jornadas de histórias em quadrinhos em 2018. Foi um quadrinho. Vamos começar a ver que coisa diferente que a gente começa a perceber. Nesse quadrinho, a gente não tem um personagem tomando emprestado a marca e passar a mensagem. Não é um quadrinho da Turma da Mônica falando sobre distrofia muscular. Aqui quem é importante são os autores. São 2 autores relevantes do quadrinho americano. Eles emprestaram a credibilidade deles de autores para esse material. E esse material o tempo todo passa o posicionamento da Bacardi. Ele fala da Revolução Cubana, Revolução Cubana não a de 59, mas a de antes, do século XIX, depois da guerra com a Espanha. E esse cara, o fundador da marca, ele tomou parte nisso e conta a história desse fundador, dele ter retornado para Cuba. E ainda tem uns product placements ali, mas o que se passa o tempo todo é o posicionamento. Outro caso interessante, esse quadrinho ele ganhou prêmios de relevância. Ou seja, começa a se vender ali um posicionamento, um ideal. Vocês querem ver um outro exemplo que a Soraya estava mencionando, que a gente disse são grandes comerciais? Existe um filme que muita gente adora, ele é um gigantesco comercial de 2 horas e meia. Náufrago.
ele é um comercial ele é um co-branding, na verdade, porque ele é um comercial gigantesco da FedEx, que ele vende todos os ideais da marca, o cuidado, o entregar a qualquer custo, e obviamente da Wilson. Né? E o que é interessante desse do Bacardi, que foi o meu objeto, eu disse ali, era importante a expressão da autoria. Cada vez mais está se aprofundando, está se consumindo um autor, está virando um produto de entretenimento. Não é mais meramente branded content, não é um conteúdo da marca, mas é algo que vai além, ela vai passando, ela é um ramo do branded content, mas já é uma coisa da marca como produtora de entretenimento. Esse material, inclusive, aqui foi alvo de unboxing, foi vendida a versão impressa, eu tenho PDF, mas era um álbum gigantesco, um álbum, acho que do tamanho de uma A3. E o meu outro caso, é um caso que eu vou estudar posteriormente, eu acho, é esse aqui. Guardiões do Louvre, ele é parte da Edições Louvre. E como vocês vão vendo aqui, as Edições Louvre, elas praticamente obedecem um briefing. O briefing é o documento na publicidade que basicamente diz assim, nós temos um problema de comunicação a resolver e ele é expresso para nós. E nós desenvolvemos a campanha a partir dele, para quem não é da publicidade. Aí, qual é? Fiel à sua missão de serviço público, a editora Museu do Louvre, Editions, participa desde 1988, de uma das principais missões do museu, a difusão do conhecimento sobre suas coleções. Ou seja, visite o Louvre, vá ao Louvre. Todas essas edições elas são feitas para isso. Elas praticamente têm um chamado a isso. As edições Louvre só de quadrinhos, tem 32 obras. Tem essa Guardiões do Louvre que chegou a nós, né? Tem uns insights interessantes sobre Guardiões do Louvre, porque eu fiquei sabendo, por exemplo, estudando que a Amazon recebeu muitas reclamações, porque estavam pedindo que a gráfica tinha encadernado errado. Na verdade não, era um mangá, então é de leitura invertida. Veja que coisa interessante você tira disso. Quem foi atraído por aí foi um público de quadrinho europeu que veio para esse mangá. Por isso esses pedidos de troca. Então teve um público completamente diferente. Um público que é um público ligado a consumir, a frequentar o Louvre. Né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui é a nascitura, né, do entretenimento de marca. E o que isso significa para os quadrinhos? Eu acho que a gente tem muitas coisas pela frente. Para quem é produtor de quadrinhos, vou fazer um merchandising rapidinho aqui. Venham à minha aula sobre quadrinho institucional na oficina de quadrinhos neste sábado agora. Né? Para quem é produtor de quadrinhos, é uma nova fonte de renda. Existe uma chance de você estar produzindo, estar sendo remunerado pelos seus trabalhos para essas marcas. Né? As HQs, elas oferecem a chance para as marcas de buscarem uma nova forma de entrar em contato com o público. Ou seja, vê o caso das edições do Louvre, por exemplo. Elas são coisas que você vai lá, vai entrar em contato num ambiente completamente fora, né? E vai chegar e vai ser despertada essa vontade de visita ao museu. Lembre-se, eles têm 32 obras só em quadrinhos. Né? Eu acredito que nós podemos também pegar e ir para um outro caminho. A gente pode refletir as HQs, especialmente nessa questão de fazer coisas mais bem produzidas, de produzir boas HQs que carregam conteúdo de marca. Um rapaz nas jornadas de 2019, ele estava tentando falar do uso de HQs para visita de locais turísticos. Né? A gente não tem um artigo dele disponível ainda, vai ser disponibilizado agora no início da semana, provavelmente, no início dessa semana de novembro. Mas vejam um caso, por exemplo, se nós fizéssemos, hipoteticamente, fazer uma HQ muito bem produzida, leia-se, muito bem produzida, muito bem feita, não é um produto, uma cartilha. Mas se nós fizéssemos, por exemplo, uma HQ para visitar locais interessantes do Ceará, com bons desenhistas, com um bom roteiro, com uma trama interessante, com um conflito que leve as pessoas a descobrir, e vamos dizer, a gente entregue para as pessoas que chegam no aeroporto, igual se entregava Chapeuzinho nos anos 90 aqui. Isso aí era uma possibilidade de entrar em contato com o público, um bom uso da mídia quadrinhos e um bom uso também com publicidade. Quais são os grandes problemas, além dos éticos que a Soraya levantou muito bem?
O grande problema que a gente tem com o quadrinho institucional, com o quadrinho produzido como entretenimento marca, eu vi resenhas do Guardiões do Louvre reclamando disso, é que ainda temos um tom institucional demais. Existe muito aquela pausa na narrativa tradicional do quadrinho para meio que entrar a mensagem do patrocinador. Então, as possibilidades que a gente tem, tanto para a academia, quanto para quem é produtor, para quem está fora, para quem é do mercado, é como nós vamos estudar a narrativa dos quadrinhos e as particularidades dessa mídia para construir bons produtos com o propósito de uma marca. Eu acho que tem oportunidades muito interessantes para todos nós aí, tanto na academia, quanto quem é produtor, quanto quem é quadrinista, e para as pessoas de agência também, como uma possibilidade. Eu acho que é isso, gente, mas eu não seria publicidade de verdade se eu não fizesse mais um merchan. Gente, eu estou abrindo um Catarse, eu botei no ar hoje, para um projeto chamado Tiros e Tiras. Histórias com muita história. São tiras que elas têm quase um tom de charge que eu desenhei, que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, tiras que botam uma pequena piadinha e a história por trás da história, com textos um pouco mais densos. Então, quem quiser visitar o projeto e etc., está aí o endereço. E também, só para vocês entenderem o espírito da tira, é assim. Vocês querem saber a história por trás da história dessa tira? Vocês estão vendo que o meu tanque aqui está com... Visite o Catarse, etc., né? Qual é a história por trás da história dessa tira? Houve tanques soviéticos que tinham propagandas na Segunda Guerra Mundial. Essas propagandas eram o quê? Vamos dizer, uma fábrica coletiva comprava o tanque, adotava o tanque e tinha lá no tanque Fábrica Coletiva Karl Marx e várias outras mensagens. Então, o espírito do meu álbum vai ser esse, é sempre uma tira e qual a história por trás da história na piada. E também tem uma pequena referência aí, porque eu disse que pro Danilov não exagerar, quem assistiu um filme chamado Círculo de Fogo vai entender qual é a piada do Danilov, que ele é o assessor de imprensa soviético que faz umas ações de comunicação no filme. Também é um filme interessante, eu acho que está disponível na Netflix ou na Amazon. É isso, gente. Muito obrigado, tá aqui as minhas referências, vocês podem copiar o nome do coreano agora com mais tranquilidade. Ok, agora a gente abre para perguntas. Então, tem alguém que gostaria de começar? Gente, por favor, Se vocês sabem de exemplos de quadrinhos ficcionais interessantes brasileiros. Gente, eu tenho um ótimo. Assim, eu tô frescando um pouquinho, mas eu quero dizer que isso aqui foi muito difícil. Eu tava até mostrando pro Regi antes de começar. Eu recebi essa cartilha aqui uma vez, quando eu fui no nutricionista. E é a cartilha do ovo. Foi produzida pelo Guabiras pra Vini. E aí conta a historinha de duas meninas que elas estão numa escola, que eu acredito que é uma escola pública. E aí aparece esse professor e esse pintinho que vão contar pra elas dos benefícios de comer ovo. E aí, de repente, ele fala da fábrica, ele fala dos tipos de ovos e tudo. É bem curioso, posso passar pra vocês darem uma folhada. A Amanda pediu primeiro, então vai primeiro pra ela. Eu me diverti com essa história porque é incrível, mas eu olhando rápido, eu acho que tem ovo em todos os quadros da história. Tem a palavra ovo em todos os quadros da história. Eu acrescentaria que eu acho que o Guabiras ama ovo, pessoalmente. Depois dessa HQ eu acho que não mais. Então eu vou falar que eu tô decepcionada. Eu acredito que ele poderia ter colocado mais a paixão por ovos nesse quadrinho. Eu também não sei qual foi o briefing, então não posso A pessoa dizer. quando buchada com creme de leite e forma laranja, pode comer qualquer coisa. A Soraya falou uma coisa muito importante para a publicidade também. Jamais criticam a campanha sem você saber qual era o briefing. Porque às vezes a gente tem uns abacaxis bem pesados para descascar. Mas depois eu fico mal, assim,
Não, eu critico naquele sentido de campanhas boas ou ruins, sabe? Não a execução como um todo, mas... respondendo à pergunta, a Turma da Mônica produz quadrinhos institucionais, o pessoal da MSP produz quadrinhos institucionais muito bons. Acessem o site que é institutomauriciosdesouza.com.br, eu acho, ou .org, não estou sabendo decorado, que você pode ler online muito quadrinho institucional deles. Eles fazem um material muito bem produzido, um bom quadrinho institucional em termos de produção, né? E também eles passaram por uns programas recentes, que foi o quadrinho-alvo do meu artigo nas jornadas deste ano, que eles fizeram para indústria de defesa e forças armadas. Ou seja, posicionamento de marca ali passou longe para um ou para outro. Um dos problemas que a gente pode levantar e tratar. Não tinha nada a ver a mensagem da marca com o personagem, né? E assim, eu recomendo pegarem a HQ Guardiões do Louvre, que eu mencionei aqui, e lerem ela. Ela não é nacional, mas foi feita uma edição nacional dela, e ela é um quadrinho institucional, ela é um quadrinho feito para as edições do Louvre. Eu tenho um quadrinho das edições do Louvre, que é o Lohan, o Louvre, é um spin-off de Jojo, que é um mangá que eu gosto muito. Eu nunca ia parar para pensar que era um quadrinho institucional, eu nunca ia fazer assim, uma ligação com um quadrinho institucional. E quando eu visitei o museu, eu fui assim, pensando já em comprar o quadrinho, porque eu sou muito fã da história de onde veio esse personagem. Quando você falou nas edições do Louvre, eu fiquei, caramba, nunca ia parar para imaginar. Exemplo de material bem feito e exemplo da decepção que a Soraya mencionou com a publicidade. É só propaganda. Tem o institucional da UFC, da campanha contra o Aedes aegypti também. Muito bom. Mas não, vai que o Márcio tá fazendo mexendo. É o site. Esse Guardiões do Louvre, olha o Merchan, tem lá na Reboot. Tô ganhando nada com isso. Olha aí, gente, a blogueira fazendo público de graça. Falou que a pessoa que conta a história, ela vai refinando, né? Eu gosto de trabalhar com a definição mais simples que foi dada pelo Ariano Suassuna, que dizer que história boa é a história que eles diziam que é ruim de se viver, é bom de se contar. Ninguém gosta de história de pessoa feliz. Gente feliz, sem nenhum defeito, super-homem, quer saber, né? E aí você falou que as boas narrativas, elas vão se refinando, mas de vez em quando a gente conta pessoas assim, sei lá, os melhores poemas de Rambo, o trabalho de Rambo foram com 20 e poucos anos. O verdadeiro Steven Spielberg, o espírito dele estava lá nos primeiros filmes, depois ele foi meio que se moldando. O que é melhor? É uma pessoa que trabalha com narração, que tem um melhor domínio da técnica, ou aquela que tem uma história mais visceral, mais verdadeira, por assim dizer? Bom, assim, no meu caso, eu acho que eu fico no meio do caminho, certo? O livro que eu lancei, por exemplo, ano passado, eu tinha essa história desde 2004, certo? Eu pensei nela inicialmente para roteiro do cinema. E quando eu fiz o curso com a Socorro, que o Humberto fez, o Cabanhas ali também, eu resolvi transformar a ideia do argumento de roteiro que eu tinha em um romance. E no processo, a história estava toda lá, estava lá desde o começo, né? A maneira de contar é que eu acho que a gente vai melhorando com o tempo, porque você falou de Spielberg e outros, né, como Quentin Tarantino também, do mesmo jeito. Então, essa coisa visceral dos filmes do Almodóvar, do primeiro dos filmes do isso é fato, realmente. Quando você está começando, acho que você coloca mais alma, você está menos vendido, você está mais empolgado, as ideias estão fluindo mais, né? Com o passar dos anos, as ideias realmente não vão diminuindo, mas a novidade vai se acabando. No entanto, no processo de escrever realmente, né, a maturidade, com a maturidade, eu acredito que ele vai realmente melhorando. Estou falando aqui de narrativas escritas, né, de histórias onde você realmente vai juntar palavras para formar alguma coisa, né, porque eu falei no começo, belas, né?
mas as ideias, talvez não. Talvez as ideias que a gente tem antes, até porque elas são mais assim, elas vêm no rompante, elas ficam com a gente, talvez assim, com o passar do tempo, até as ideias vão se ficando repetitivas, né? Então você tem que estar sempre se reciclando. Então eu acho que acho que as narrativas, as histórias realmente, aquelas que são mais relevantes para você, elas vêm primeiro. E à medida que você vai escrevendo, você vai se tornando um melhor escritor, mas não necessariamente uma pessoa que tenha uma imaginação mais fértil, que você possa criar mais histórias mais interessantes. E até porque a técnica, ela tem uma coisa positiva e uma coisa negativa. A coisa positiva é que para quem está começando, ela é muito importante. Com o passar do tempo, se você não ficar atento, ela pode se tornar uma receita de bolo e você pode se tornar repetitiva. Então, tá entendendo? Então acho que existe um momento onde até você tem que quebrar a regra. Mas até para quebrar a regra, você tem que conhecê-la. Então, algumas pessoas, eu estou citando agora a Socorro, que foi a minha mestra, né? Disse assim, esses cursos de escrita criativa, ninguém ensina ninguém a escrever. Eu acho que força você a aprender algumas técnicas, a você expor a diferentes... Você pode ter a sua ideia lá, você pode ser uma pessoa de talento, né? Criativa e tal, mas na medida que você aprender as técnicas, você vai aprimorando aquilo, né? Até o momento que você pode se dar o desfrute, vamos dizer assim, de quebrá-las, né? Mas eu acho, assim, do meu ponto de vista, eu acho que eu sou um melhor escritor agora do que eu era há 2 anos atrás, mesmo pela prática. Do ponto de vista de novas histórias, novos temas, não sei, acho que é uma coisa, eu acho que eu curto muito, agora o pessoal que está fazendo o curso lá no Farias Brito, né? Tem gente muito boa, né? Gente que com ideias interessantíssimas. Eu queria ter tido essa ideia, tá entendendo? Quer dizer, as ideias vão surgindo e tal, e às vezes você vem de uma pessoa que está começando uma ideia maravilhosa. Entendeu? Então falta só a maturidade para que aquela ideia se transforme numa narrativa legal, né? Uma narrativa que seja boa de se ler. Certo? E queria perguntar para o Red e para a Soraya, eles conhecem, não vou dizer que é o mais antigo projeto que junta quadrinhos, publicidade institucional, mas talvez seja o trabalho do Mino, né? A revista que já está desde os anos 70, ele, M. Dias Branco, Capitão Rapadura, não sei se pode alguma marca de rapadura, não sei também. Se vocês conhecem alguma coisa produzida no Ceará que começa essa questão de quadrinhos e publicidade, institucionalidade, para a linha do Mino, que acho que talvez seja mais. Eu lembro da do Mino, como eu moro aqui desde os anos 90, ele tinha muitos product placements, assim, o Capitão Rapadura estava num resort que estava sendo promovido ali, e ali você podia apontar alguns problemas, né? O que eu já vi de alguns colegas, não de produção frequente, mas às vezes nós somos muito procurados para fazer trabalhos pontuais. O Daniel Brandão já fez alguns anos atrás, início dos anos 2000, ele produziu umas histórias em quadrinhos que iam veiculadas nos anúncios, né, da Gerardo Bastos, que o personagem dele era um aventureiro que saía, fazia trilhas e etc. Era sempre uma historinha que terminava assinada pelo anunciante. Parecia uma espécie de comercial de 30 segundos em formato de tira, né? Eu já fiz algumas coisas para ser veiculado em Instagram e outros lugares, onde geralmente também eram comerciais de 30 segundos em formato de tira. Você bolava uma situação humorística. Uma vez eu fiz para uma escola de tecnologia chamada Gênio Azul, que ela vendia cursos de robótica, e eu fiz uma peça que a moça, com a imaginação eu posso, uma menina falando, né? Ela, com a força da imaginação eu posso construir cidades, um prédio ou uma cidade inteira. Aí a menina até terminava algo como, não, menina mesmo não brinca de casinha, ela constrói a cidade toda. E aí era sempre isso para vender os cursos de Lego. E eu tive até umas polêmicas quando eu fiz uma referência a Exterminador do Futuro no curso de robótica, que daí o anunciante podou. Mas geralmente são trabalhos pontuais.
já fiz material para Pague Menos, que era para vender uma coisa meio de estilo de vida, e eram duas amigas e sempre era com aquele clima parecido com o da Mulheres Alteradas, da Maitena. Sempre das situações que era eu e uma colega, eram situações que mulheres passavam, etc., e ligado com um produto, quase sempre. Mas o trabalho é muito pontual, é raro o trabalho frequente. O trabalho do Mino foi uma boa menção. Que ele mesmo fazia algumas coisas também que tinha esses product placement no Capitão Rapadura, mas geralmente era uma coisa meio que assinada para uma determinada marca. A marca não era integrada, né? O Red já citou exemplos ótimos, eu só complemento com o do Daniel Brandon também, que eu vi uma vez, que foi pro Mini Calzone. Inclusive veiculava nas bandejinhas. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos e também agradecer ao Centro de Humanidades por ceder o espaço para esse encontro. E antes de concluir e anunciar o tema para o próximo debate, eu tenho 2 avisos. O primeiro deles é que dia 9, próximo sábado, pela manhã, a gente vai ter mais uma oficina avançada de quadrinhos com o tema Uma Conversa sobre Editais de Cultura, vai ser com o Luiz Carlos Souza. E a gente ainda não divulgou muita coisa, ainda não abriram as inscrições, mas elas abrem na semana que vem. E dia 9 de tarde, a gente tem o lançamento do quadrinho na Anamnese. Eu não sei se eu pronunciei certo, Márcio. Tá certo? Do Márcio Moreira com o Thales Rodrigues. É o primeiro quadrinho da coleção Estados da Reboot Comics Store. Falando da Reboot de novo, também não estou ganhando nada pra isso. O Márcio vai ganhar. Eu tô. Poxa, Márcio. Divide aí com a gente. Enfim, vai ser lançado na loja da Reboot aqui no Benfica. Pra quem não conhece, fica ali em frente à IFCE. E o lançamento vai começar a partir das 14 horas, então estão todos convidados. E o tema do próximo debate, cadê o slidezinho? Gente, eu tô rindo não de bebidas, mas da quantidade de ovo que tem aqui, né? E as galinhas sofrendo, é ótimo, as galinhas Hoje presas. é ovo, eu adoro ovo. Eu também adoro ovo, Juliana. Bom, gente, o tema do próximo debate é quadrinhos e educação, vai acontecer no dia 22 de novembro e vai ser aqui também, na Sala Interarte. Então, é isso, encerramos por hoje e mais uma vez, muito obrigada.